que é publicitária pela PUC do Paraná, pós-graduada em Planejamento e Gestão de Negócios pela FAI, tem experiência em gerenciamento por categoria, visual merchandising, jornada de consumo e implementação de projetos de tecnologia. Para falar sobre o tema como escalar vendas via WhatsApp, a gente convida a Larissa de Santi, ela que é coordenadora de inovação do Grupo Boticário. Bem-vinda, Larissa. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse momento compartilhando com vocês um pouco sobre essa nova ferramenta, né, que chegou com toda a força aí na pandemia e falar um pouco dessa adaptação que nós fizemos aqui no Grupo Boticário em relação às vendas nesse período aí de isolamento social. Para começar, acho que dispensa aqui um pouco da apresentação sobre o Grupo Boticário, né, uma empresa de 43 anos, já com 7 marcas, mas vale dizer que os nossos desafios, né, são proporcionais ao nosso tamanho. E aí, quando a pandemia chegou para todo mundo, né, a gente viu as nossas cidades totalmente vazias. A gente, no dia 13 de março, a gente fechou as portas de todas as nossas lojas e a gente entrou nesse momento de crise, né, onde o mundo inteiro estava em busca de soluções, né, porque a gente estava aí diante de uma crise sanitária, política e também econômica. E, consequentemente, a crise também chegou para a gente e a gente começou, né, a se questionar de como sair da maior crise da história recente para a nossa marca, né? Então, em março, a gente despenca ali em receita bruta do varejo, e aí a gente começa, obviamente, buscando uma saída, sempre pensando no nosso jeito de fazer. E aí que a gente foca todo o nosso olhar mapeado no nosso cliente e a gente olha para o nosso consumidor que está preso em casa, que tem necessidade de consumo, mas ao mesmo tempo está inseguro e tem medo, né, de sair e de ir para uma loja, com lojas fechadas. Muitas vezes a situação, ele quer comprar pelo e-commerce, mas ele se sente inibido porque ele não sabe escolher certamente o produto que ele precisa. E do nosso lado, o nosso franqueado, com as nossas lojas fechadas, perdendo faturamento. E é aí que a gente entra com a tecnologia para solucionar essas dores. E aí a gente conseguiu fazer isso porque a gente tem um processo muito forte hoje dentro da empresa de estar antenado com o que está acontecendo e de cada vez mais buscar soluções de digitalização para o nosso varejo. Então, a gente tem um processo dentro da empresa hoje que tenta mapear ao nosso redor quais são as possibilidades, e o WhatsApp era uma ferramenta que estava mapeada por nós há algum tempo atrás, e aí a gente conseguiu escalar ela com muita velocidade. Esse projeto que a gente tem em andamento dentro do grupo, a gente sempre busca inovações no mercado, sempre tentando resolver esses pilares, né, de melhorar a experiência do nosso consumidor, por onde ele está, tirando qualquer tipo de fricção ou barreira que ele tenha, e cada vez mais conhecendo esse cliente um a um. E a partir desse processo, contando um pouco de como ele funciona, a gente senta numa mesa para fazer uma rodada de ideação colaborativa. A gente tem um time multifuncional, pessoas de diversas áreas da empresa vêm contribuir com esse momento. A gente leva pitches de ideia, que é um momento ali para a gente poder discutir e construir aquela ideia em conjunto, em time, com pensamentos diferentes. E aí a gente entra no momento de votação. É muito difícil você quantificar uma ideia do quanto que ela tem potencial. E a gente usa essa metodologia do Duncan, que é um criativo, um head de inovação e de criatividade da Disney, e a gente usa para tentar quantificar o potencial que a gente tem em cada ideia que está sendo colocada ali. A partir desse momento, a gente entende, elege as ideias que a gente vai priorizar e a gente parte para um MVP, né, que é o produto mínimo viável, porque a gente acredita que a gente precisa testar, né? E muitas vezes testar passa por tentativa e erro. Então a gente constrói ali um produto mínimo viável para a gente conseguir testar. A gente sempre implementa em lojas que a gente já tem mapeada na nossa rede como um todo. Então, nas nossas 3.600 lojas, a gente tem 10 lojas que a gente determina que são as nossas lojas de inovação, onde a gente testa inovação. A gente entende que é importante sempre manter o olhar, né, da consultora, ela sempre entendendo que ela faz parte da construção daquele projeto, para ela não desistir, né, testei, não funcionou, travou, deu problema, não, mas tem evolução, a gente consegue fazer, então a equipe está sempre preparada para receber um piloto de inovação. E aí, para concluir se essa ferramenta tem valor ou não, a gente brinca muito com o nosso OMTM, né, que é One Metric That Matters, que significa o quê? Que a gente vai ter que determinar um indicador que vai determinar se aquela iniciativa de inovação tem sucesso para prosseguir ou não, né? Uma vez que o indicador
aponta um sucesso, a gente começa a expandir essa ideia, a gente sai das 10 lojas que a gente tem e a gente expande para mais lojas, para entender se esse indicador continua fazendo sentido, até que a ferramenta esteja pronta para a gente rolar por 100% da rede. E foi exatamente assim com o WhatsApp, era uma das iniciativas que a gente tinha mapeado, estava no nosso backlog de priorização, a gente sempre prioriza as nossas iniciativas, sempre pensando qual é o esforço que a gente tem para implementar isso, qual é o valor que isso tem para o cliente, e a gente sempre determina os quadrantes do que a gente deveria agir mais rapidamente. E a compra pelo WhatsApp era uma delas, estava mapeada aqui, então quando a crise chegou, a gente estava pronto com esse parceiro, um parceiro que a gente conheceu, um parceiro aqui de Curitiba também, que é o MiniChat, para a gente poder testar essa nova solução de venda digital. E aí, como que funciona o nosso WhatsApp hoje, né? Então, o cliente, ele entra em contato com o nosso número, é um 0800 que atende todo o Brasil. O primeiro traqueamento dele, ele cai no robô, esse robô tenta entender qual é a finalidade de compra desse cliente, então, quero comprar algo para mim, quero comprar algo para dar de presente, e aí, a partir daí, ele direciona pela localização do cliente para a loja mais próxima. Então, a gente consegue fazer com que essa ferramenta chegue lá no nosso franqueado, e aí as lojas espalhadas pelo Brasil todo conseguem atender esse cliente com toda a conveniência de como se fosse estar em loja, né? Com a consultoria dessa menina que está na loja. Então, a gente vê essa ferramenta, que essa ferramenta do WhatsApp, ela tem uma grande fortaleza, porque é uma ferramenta digital, sim, que mantém a segurança nesse momento de pandemia, mas, acima de tudo, ela não é uma ferramenta impessoal. Ela é uma ferramenta que quem está por trás dela, quem está operando ela é a consultora. Então, a gente gera aqui um relacionamento, uma proximidade, né, entre o consumidor e a nossa marca bastante interessante. E hoje, pela ferramenta, a gente faz todo o processo. Então, dentro da própria ferramenta, a consultora consegue vender os produtos, né? E aí só vai entregar para o cliente através ou via delivery, ou a pessoa também pode receber diretamente em casa. E do começo ao fim, a gente consegue controlar os nossos indicadores, consegue acompanhar quanto que está o NPS de satisfação do atendimento, a gente consegue acompanhar quanto que está o nosso boleto médio, itens por boleto. Então, a gente tem uma gestão de dados bastante interessante, o quanto é relevante isso também para a gente poder construir e evoluir a nossa ferramenta. Então, a gente está falando, sim, de uma ferramenta que traz bastante agilidade e conveniência, né? Essa semana testei mais uma vez a nossa ferramenta aqui em Curitiba, e foi uma experiência bastante positiva, porque você está no conforto da sua casa, você consegue fazer um pedido falando com uma consultora que vai entender a sua necessidade, vai indicar aquilo que tem a ver com o que você precisa, e você recebe o produto em 1 a 2 horas em casa, né? Então, sem dúvida, a gente está vendo que cada vez mais o WhatsApp ele veio para ficar. E compartilhando um pouco aqui dos nossos números, foi uma ferramenta que a gente conseguiu implementar em 40 dias, em 2 marcas do Grupo Boticário, tanto no Boticário quanto em Quintis Berenice. A gente vê que é uma ferramenta que não perde relevância mesmo com a abertura das lojas. A gente vê que o WhatsApp continua sendo uma ferramenta utilizada pelo consumidor, né? 20% das nossas vendas continuam acontecendo hoje em meios digitais. Em alguns franqueados, a gente conseguiu chegar no potencial de 10% de receita, e a gente acredita que esse é o potencial que a gente tem para perseguir. Hoje, a gente tem em torno de 400 franqueados operando a ferramenta, e, de novo, entre o Boticário e Quintis Berenice, a gente tem muitas interações e vários pedidos por dia. E aí, a gente, obviamente, se questiona muito, né? Mas será que é uma ferramenta que veio para a pandemia? Ou será que é uma ferramenta que vem para ficar? E a gente entende que cada vez mais, sim, ela veio para ficar, né? Porque ela cumpre esse papel de pessoalidade no canal digital, e a gente vê vários dados de mercado, né, que 1/3 dos brasileiros já compram pelo WhatsApp, né, a gente vê o consumidor cada vez mais querendo praticidade, simplicidade no momento de compra, a gente vê um consumidor que já está confortável com esse canal, né, e ele não se sente mais inibido, a hora que ele quiser pelo WhatsApp ele vai, a hora que ele quiser pela loja ele vai, a gente vê a integração entre esses dois mundos, né, 50% deles assumem que querem continuar usando essa ferramenta, e a gente vê que é uma ferramenta que não está só em pequenos negócios, como a gente via na versão do WhatsApp anteriormente, né? Mas que a gente vê grandes varejistas hoje utilizando essa ferramenta. E a gente percebe também que, obviamente, a gente imagina que é uma ferramenta mais de uso por faixa etária, não, a gente percebe aqui que é um comportamento generalizado, um comportamento que chegou para ficar. Então, bem rapidamente, um pouco sobre isso, para compartilhar do nosso desafio.
onde a pandemia aqui tornou para a gente uma grande oportunidade de fazer um canal novo no Grupo Boticário. Larissa, obrigado, muita informação bacana que você trouxe para a gente, né? E eu fiquei bem feliz, né, que vocês fizeram uma mudança muito rápida, né? E aí, eu vou aproveitar agora e fazer uma pergunta minha. Normalmente a gente só faz perguntas da audiência, né? Mas eu quero aproveitar para fazer uma pergunta minha para você. Como é que foram os primeiros passos desse projeto? Quer dizer, vocês foram atrás de uma ferramenta, tinha uma demanda, mas esses primeiros passos, seria importante você contar para a gente, para o pessoal saber como é que começa um projeto como esse. A gente começou buscando um parceiro ideal, né? Um parceiro que tivesse uma ferramenta que a gente pudesse implementar com agilidade, né? Que é o MiniChat. Então, a gente foi em direção a eles, que era um fornecedor que a gente já tinha mapeado com o desejo de testar tecnologia, e a gente conseguiu muito rapidamente ligar a solução com eles. Então, a gente tem aqui um passo a passo para você poder homologar o número de WhatsApp, o número oficial. A nossa conta é uma conta oficial do WhatsApp, né? Então, tem o selinho verde, tem um processo de aprovação aqui de número. E aí, depois é uma questão de você conseguir, com um time de TI, fazer todas as configurações da ferramenta para ela começar a funcionar. Como a MiniChat é uma plataforma de mercado, foi muito fácil ligar cada uma das lojas que a gente precisava e conseguir conectar isso rapidamente com o consumidor. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, pessoal, querendo saber se vocês mapearam quais são os principais problemas que podem acontecer nessa implementação. Por exemplo, mau uso, se alguém tentar usar de uma forma incorreta, como é que fica? Risco de fraude, como é que vocês mapearam isso? A gente aqui a gente não teve muito tempo de mapear, a gente estava no momento de pandemia, com lojas fechadas, e a gente decidiu que a gente precisava abrir uma solução para o franqueado conseguir vender, porque ele estava com as suas lojas de porta fechada. Então, aqui a gente foi aprendendo, vivendo com a ferramenta, né? Então, sim, tivemos problemas de fraude, e acho que o ponto aqui é o ponto a gente consegue reagir rapidamente, né? Porque a fraude chegou, mas ao mesmo tempo a gente rapidamente conseguiu reagir. A gente também teve várias dificuldades com bot, né? A gente sabe o quanto o nosso consumidor não está familiarizado a conversar com o robô, né? Então, a gente conseguiu também fazer várias evoluções do robô rapidamente, para que aquele cliente não ficasse perdido naquela interação. Então, foram coisas que a gente foi vivenciando após ligar o projeto, que foi ligado muito rapidamente, e foi corrigindo a rota rapidamente, porque acho que é mais sobre isso, é mais sobre testar, saber que você está indo com uma solução que é um MVP, que não é um produto perfeito, que não vai ter problema, mas conseguir reagir rápido com as correções que são necessárias para que a inovação continue funcionando. Maravilha. Eu particularmente falo de Omnichannel desde 2013 aqui no Brasil. Pelo E-Commerce Brasil aí fiz algumas dezenas de palestras nesse sentido. E aí quando você mencionou 400 franqueados que já estão no processo, eu gostei muito porque eu participei de algumas situações em que o franqueado, às vezes, ele é mais reticente e às vezes não é nem porque ele não quer, é porque não entende, né? Então, você consegue contar um pouquinho para a gente do processo com os franqueados? Posso contar sim. Com certeza, pra gente, esse é um grande desafio, né? Você convencer mais de 400 empreendedores, né, que a ferramenta tem valor, realmente foi um desafio. Mas o que a gente percebeu de valor aqui era como se fosse uma solução para o franqueado faturar naquele momento, né? Então, a partir do momento que ele tem as lojas fechadas e ele entende que ele começa a ter uma queda de fluxo de receita absurdo, o que ele viu aqui foi uma oportunidade para voltar a respirar, né? Então, quando a gente fez a divulgação da ferramenta, a gente já percebia a nossa rede de franqueados tentando com o WhatsApp local da loja dele, né? Ativar o cliente, fazer venda pelo WhatsApp. Então, já era uma necessidade latente, né? A gente já percebia essa necessidade do nosso franqueado. Então, por isso que foi mais fácil esse processo de convencimento, porque ele já tinha essa necessidade latente, somado ao momento da pandemia, somado a uma boa ferramenta, onde a gente começou a mostrar para ele
que dentro dessa ferramenta ele consegue traquear o processo do começo ao fim, coisa que ele não consegue com o WhatsApp convencional que ele tem no celular da loja, né? Ele não consegue ver a qualidade da nota, né? Ele não tem uma nota no atendimento, ele não consegue ver quanto foi vendido de uma forma gerencial e meio que on time, né? Então, o franqueado começou a ver muito valor aqui no que a gente estava propondo, que era uma solução para ele no momento que ele estava vivendo e também uma solução que entrega essa coisa da gestão ponto a ponto. Legal. E vocês têm, se eu não estiver enganado, alguma coisa próxima de 4.000 franquias, né? Existe um plano de expansão agora para as demais. Exatamente. A gente tem em torno de, no Boticário, né, 3.700 lojas e a gente está hoje praticamente com 90% da nossa rede dentro da ferramenta, né? O nosso desafio agora é manter o franqueado engajado, é menos sobre expandir, porque a gente expandiu a ferramenta numa velocidade muito rápida, exatamente pela dor latente que eu comentei que o franqueado tinha no momento de pandemia. Então, a gente teve uma expansão muito rápida e a gente já está praticamente coberto em quase toda a nossa rede de franqueados. O nosso desafio agora é manter o engajamento do franqueado e melhorar cada vez mais o atendimento. Então, como o atendimento é feito localmente pelos nossos franqueados, obviamente tem uma questão de qualidade, tem um franqueado que atende melhor, outro que atende, né, não tão bem quanto. Então, o nosso desafio agora é conseguir equiparar essa qualidade de atendimento para o nosso consumidor. Então, é mais sobre qualidade e menos sobre expansão, nosso desafio no momento. Legal. Uma última pergunta para a gente fechar aqui. E você viu que o pessoal perguntou muito porque o case realmente é fantástico. Existe um contraponto no WhatsApp que alguns clientes, né, eles acham inconveniente, né? Como é que vocês estão lidando com esse tipo de situação? Para a gente, essa é uma grande preocupação, porque a partir do momento que a gente tem o consumidor no centro, a gente precisa se preocupar com esse tipo de coisa. E é por isso que o nosso número do WhatsApp não é um número que ativa cliente. Então, em nenhum momento, o nosso contato aqui é na intenção de ativar esse cliente. Mas a gente usa campanhas, mídias, campanha de CRM, campanha de redes sociais, para falar desse número. E quem entra em contato com a gente é o nosso consumidor. Então, obviamente que a gente aproveita de toda a campanha que a gente tem para falar que a gente tem o WhatsApp, né? Compre pelo WhatsApp. A gente sempre reforça, né, essa mensagem, mas o que a gente determinou aqui com esse projeto é que o cliente nos acionaria, né? Ou seja, quando ele nos aciona, a gente entende que tem mais valor, que tem maior potencial de conversão, né? Porque ele realmente está interessado. Então, nesse momento, a gente recebe o cliente passivamente, a gente não ativa ele, porque o que a gente não quer, através dessa ferramenta, é gerar esse tipo de insatisfação, né? Ou daqui a pouco de bloquear e da gente não conseguir, nesse momento, dar conhecimento e valor para esse canal. É um canal novo, é um canal que a gente ainda está solidificando dentro do Boticário, então, exatamente por esse motivo que a gente tem esse cuidado. Ô Larissa, e eu vi que logo no finalzinho ali você falou bastante sobre personal shopper, né? E aí eu fico imaginando o desafio lá na franquia, porque agora você não treina só numa ferramenta que a pessoa vai usar no dia a dia. Você treina também numa série de habilidades para ela lidar melhor com esse consumidor, entender o que é lifetime value, entender que tem que ter o que é engajamento, enfim. Conta um pouquinho para a gente dessa outra parte que é mais humana do processo. A parte humana é sempre um desafio, né? É muito mais fácil você colocar uma ferramenta para funcionar do que você convencer toda a nossa rede de consultoras de que é uma ferramenta que tem valor para ela, né? Então, junto a isso, a gente fez um trabalho bastante grande de treinamento, de conscientização dessa menina que essa é uma ferramenta que veio para ser uma ferramenta de venda para ela, né? Porque muitas vezes ela entende, obviamente, quando o cliente está na loja, ela está dando muito mais valor para o cara que está lá cara a cara, do que o cara que está no WhatsApp esperando ela, porque, né, ela não está vendo o que aquele cliente está esperando. Então, existe um trabalho aqui de treinamento, de revisão de comissionamento, de conscientização e de ruptura mesmo, né? Porque muitas vezes eu lembro a primeira vez que a gente colocou um celular na mão da consultora para tentar orientar ela, falou, você pode usar esse celular para poder conhecer o perfil do cliente, saber o que ele vende, e para ela aquilo já era, né, uma super ruptura. Como assim? Eu vou tirar o olho do meu cliente? Eu vou olhar no celular durante o atendimento? Então, sim, a gente tem uma dificuldade, né,
para vencer aqui em relação à equipe de vendas, mas sem dúvida aqui o treinamento, revisão de comissão, essa mudança cultural, tudo isso é fundamental para que a ferramenta tenha sucesso. Larissa, de novo, queria te agradecer pelo teu tempo, tua gentileza de compartilhar tantos detalhes importantes que eu tenho certeza vai fazer muita diferença na vida de muita gente que está ouvindo a gente hoje. Obrigado, viu? De nada. Obrigado.